Oi, gente, tudo bem? Daniel por aqui. Aqui é o XNow, é um canal de YouTube onde é falado sobre design, experiência, postagens do LinkedIn que podem ou não ser polêmicas, problema, solução e tudo que possa ajudar você que é designer ou não, né? Ou alguém que gosta de design, a trabalhar melhor e viver melhor a sua vida de designer. Eu vou falar hoje aqui de um assunto que eu achei muito interessante. Aconteceu hoje de manhã, hoje é dia 30/1. Aconteceu hoje de manhã, uma postagem que eu vi no LinkedIn, e eu acho que serve aqui para dois pontos. Um ponto é falar um pouco dessa postagem e o que a gente pode aprender, o que tem de experiência que a gente pode extrair quando a gente vê alguma coisa na internet, e também para mostrar um pouco como que a minha própria cabeça funciona com relação a adquirir conhecimento. Que foi até uma pergunta que o André fez num vídeo que eu fiz sobre isso, como que eu encaixo um conhecimento no outro. Então, pô, foi uma coisa que aconteceu hoje, perto da hora do almoço, e me fez pensar em um milhão de coisas. Até para mostrar um pouco de como que eu acho que a gente pode ser mais investigativo, como o próprio Ricardo depois me mandou uma mensagem falando com relação ao nosso trabalho. Então eu vou de novo discorrer aqui um pouquinho, talvez 20 minutos de vídeo. Então é isso, fica aí que eu acho que vai ser legal. Ah, e já dá like no vídeo, compartilha com alguém, assiste o outro vídeo que tem publicado sobre níveis de UX também, que eu publiquei, gravei junto com o Rodrigo, do especial de verão, que é Design Team UX Now. Também tem o link. Vou deixar o link aqui, aí você assiste também. Mas então o assunto de hoje é: será que a gente tem que se apaixonar pelo problema ou não? Como que é isso, né? E, bom, basicamente aconteceu o seguinte: hoje eu vi essa postagem aqui no LinkedIn do Matheus. Matheus, um abraço para você. Já falei com o Matheus que eu ia gravar esse vídeo. Ele falou que está curioso, que quer ver. E ele diz o seguinte: ó, uma coisa que sempre me incomodou dentro de UX é aquela máxima: se apaixone pelo problema. Eu sempre fui contra e sempre serei contra isso, porque isso começa a gerar um ciclo de ver problema em tudo e querer problematizar tudo. Adorei o exemplo sobre esquiadores usado no artigo. E aí tem um exemplo nesse artigo de esquiadores que é derivado de um vídeo do Simon Sinek, falando quando os esquiadores estão esquiando e passando entre as árvores, eles não ficam pensando, não bata na árvore, não bata na árvore, porque dessa forma tudo que eles fariam é ver a árvore. Então o que eles fazem é siga a neve, siga o caminho. A única coisa que eles veem é o caminho e assim conseguem se esguiar, sem, né, passar ali, andar sem bater na árvore. Então aí tem nesse artigo que está aqui, eu vou botar o link do artigo aqui também. Não vou ler o artigo nem nada, depois vocês dão uma olhada no artigo, mas vai falar sobre isso. Então vou falar, e basicamente eu vou tentar quebrar isso aqui em dois pedaços, até como o próprio Ricardo fala no comentário. Eu comentei o seguinte: mas esse caminho que ele segue, alguém teve que tirar a árvore para ele não bater, né? Ou alguém teve que mapear qual é a rota de iniciante, a rota avançada e configurar quais os riscos. Foi assim que eu fiz o framing disso, foi como eu vi o que ele falou. O pedaço que eu extraí do que ele falou foi esse. Eu entendi outros aspectos aqui, a gente já vai falar disso, mas o que eu principalmente fiquei focado foi nisso. E a gente tem que entender, então, qual é o problema do equipamento, o problema do clima, o problema do treino. Ou seja, a gente foca no problema para que o esquiador possa focar no caminho e não focar no problema. Assim como a gente vai focar nos desalinhamentos de expectativa, na entrega de cada ponto de jornada para tirar essas árvores do caminho. Aí o Matheus comentou, obrigado, assim. E aqui tem, se eu ler mais, tem um comentário do Ricardo, que é professor de Service Design, eu adoro ele, eu sempre converso com ele no WhatsApp, inclusive ele me mandou um monte de áudio depois disso daqui, falando, a gente tem dois assuntos, que ele tá certo, você também tá certo. Concordo 100%. Então que a palavra problema pode ser um problema, porque uma coisa é antecipar risco, a outra coisa é você só olhar problema. Então concordo, e por isso que eu até já estava com tudo separado aqui para gravar, né, com conteúdo aqui, repertório para gravar, mas então eu queria explorar um pouco em cima disso. Então primeiro eu acho que tem duas coisas aqui, tá? Uma coisa é a gente como designer querer só olhar problema. Eu vou falar isso mais no final do vídeo. Então uma coisa é a gente como designer só olhar problema, a outra coisa é o esquiador não ver a árvore. Então o esquiador não ver a árvore é uma coisa. E eu tomei a postura aqui de tratar o esquiador como um esquiador não avançado. E eu falei assim, olha, quem que tira a árvore, né? Porque se você vai fazer aula de esqui, eu nunca fiz, tá? Eu não sei nem se eu faria. Mas eu sou desengonçado, não consigo nem subir no skate. Então, acho que o skate talvez seja mais difícil do que o esqui, não sei. Você me conta aí se você já andou de esqui, eu nunca andei.
Se você for andar ali no esqui, você vai ter árvore, você vai ter que pensar na árvore, no obstáculo, na verdade, até o momento que você não pense mais no obstáculo. Então isso é comum, né? A gente tem um obstáculo até que você não tenha mais o obstáculo. O vídeo, como é um vídeo motivacional do Simon Sinek, ele está falando sobre você pensar na sua própria carreira e não ficar focando nos problemas da sua própria carreira e focar, porque se você só focar nos obstáculos, você talvez não aproveite a jornada, que é uma coisa, muito falada em vários casos, tá, gente? Assim, tipo, não foca somente no problema. Inclusive, quando você faz um benchmark também, você não deve só focar no problema que teu produto tem, mas também na qualidade que ele tem. Então, eu entendo, tá? Isso é um ponto de vista, de novo, motivacional. Olha, não olha só para o problema. Se você só olhar para o problema, você vai se fixar no problema e você talvez entre numa visão de túnel e você não enxergue mais o resto. Quando você está em alta velocidade, também você entra em visão de túnel e consegue, né, focar, a gente já vai falar disso. Então, tem esse pedaço, e aí o Ricardo fala disso. Depois algumas outras pessoas falam, e o próprio Matheus fala o seguinte, que no exemplo que ele está dando, é que ele está pensando num esquiador desse que vai fazer enduro, onde a montanha é selvagem, e que focar no problema não é o ponto, tal. Aí eu vou falar também que um esquiador de enduro passou pelo problema de encarar as árvores, até ele desencarar as árvores. Ele não nasceu sendo esquiador de enduro. Então, ser um esquiador de enduro não é natural pra gente, como pessoa. Tanto que a maior parte das pessoas não é um esquiador de enduro. É diferente de um guepardo, de um tigre, que é feito pra isso, sabe? Que ele é feito pra isso. Ele é feito pra... Ou um Golden Retriever. Eu tenho um Golden Retriever em casa. Ele tem o Glauber. Ele tem 2 anos. Tem um bebê Golden Retriever. Então ele tem muita energia. E eu jogo a bolinha para ele, bum! E a primeira bolinha que ele pega todo dia é uma bolinha super rápida que ele não olha e ele é capaz de enfiar a cara numa parede mesmo para pegar a bolinha. Porque o foco dele é na bolinha. Ele não olha para a árvore, ele não olha para nada. Ele olha para a bolinha. Então ele é feito para isso. Uma pessoa não é feita exatamente para isso. A gente tem um cérebro feito... Eu tô misturando um monte de assunto. Um cérebro feito para fugir ou enfrentar, né? Ou eu fujo ou eu luto. Então, o pedaço de você fugir, que você fala, cara, eu não vou nem ver a árvore, eu vou só me desviar, ler parkour, aquele filme B13 dos caras fazendo ler parkour, o cara vai só correndo, mas quanto de treino o cara tem que ter para poder correr desse jeito, com as árvores do lado, e a árvore não ser um problema para ele? Entende? Tem uma quantidade de treino, isso também é designed. Não é natural, super natural fazer isso, pelo menos eu entendo que não, tá? Posso estar equivocado, mas provavelmente eu já desci de bicicleta sem freio, morros, sem querer, né? E fiquei desesperado, assim, e meu foco era não bater. Meu foco não era o caminho, tá? Meu foco era não bater. Tinha carro na rua e eu saio do caminho. E o meu foco era não bater. Era como que eu não vou bater? Porque eu não tenho fluidez suficiente para fazer isso. Mas isso é um ponto. Então, beleza. Esquiador, então esse é o ponto que a gente tá falando. Só que eu queria explicar o que isso me trouxe. O que essa conversa do esquiador me trouxe. E, de novo, não é uma discordância com o que você tem que olhar ou não, mas eu fiquei muito focado em falar, tá, mas até alguém chegar nesse ponto, que é eu consigo esquiar ignorando a árvore, é uma coisa meio Neo, sabe? Meio Yoda, meio Stop Thinking You Are, Know You Are, sabe? Tipo uma coisa meio Morpheus, meio Jedi, de você use a força, Luke, não olhe pra coisa. É um estado. É um estado que a gente entra. A gente entra num estado que é esse. Então é um estado onde eu consigo não olhar para nada. Como é que eu vou não olhar para nada, né? Como é que eu não vou ver nada? Vou só ver o caminho. E tem estudos em cima disso e a gente fala que isso é você entrar num estado chamado estado de flow. Então eu achei legal porque para mim foi uma conexão, sabe? Tipo, o que é entrar em estado de flow? Como que você entra em estado de flow? Estado de flow é derivado desse cara, que eu não vou falar o nome dele, ó. Vou tentar, tá? Mihaly Csikszentmihalyi. Eu não vou... Fala isso, você consegue falar isso aí. Manda um áudio pra mim no WhatsApp com o nome desse cara aqui, ó. Mihaly Csikszentmihalyi. Flow, a psicologia do alto desempenho da felicidade. Você já deve ter ouvido falar sobre estado de flow. Então, o estado de flow é um estado de hiperatividade no seu cérebro e de hiperfoco, onde você está focado em solucionar alguma coisa e a atividade do seu cérebro fica toda diferente. É um estado super recompensatório para tua cabeça. É quando você bota aquela música lo-fi, sei lá o quê, e fica trabalhando durante 2 horas sem ninguém te chamar no Teams, trabalhando e resolvendo todos os problemas do mundo.
sem ver os problemas. Opa, bati no microfone, desculpa o microfone. É o problema do microfone estar aqui porque eu mexo muito a mão. Então, você entra em estado de flow. Um esquiador que está desviando, fazendo slow, sei lá como chama isso, enduro, ele está em estado de flow. Então, o estado da cabeça dele não é um estado que ele está pensando nesse problema, porque ele tem um treino ali, né, lógico, para entrar nesse estado, como um grande mergulhador tem, como alguém que está fazendo uma partida de tênis tem, como o esportista tem, como você, quando vai fazer o Enem, tem, quando você vai trabalhar fazendo aquele fluxo complicado, tem. Então, você vai entrar nesse estado. Eu trouxe um vídeo aqui sobre isso, que depois eu vou botar o link, mas esse camarada aqui tá falando da química do cérebro no estado de flow. Então ele vai explicar, eu não vou falar, depois eu boto o link dele aqui, mas ele vai falar basicamente que quando você está em estado de flow, é uma exceção do funcionamento da sua cabeça, onde você tem um disparo de um monte de neurotransmissor do seu cérebro. Um monte. Porque a nossa cabeça é assim, sabe? A gente tem a cabeça, a gente tem o cérebro, e tem o cérebro no dia normal, e tem o cérebro numa coisa avançada, igual meu cachorro. Ele passa a maior parte do dia dormindo. Mas quando eu jogo a bolinha pra ele, ele fica, é outro cachorro. É igual o leão, que tá a maior parte do tempo deitado, mas tem uma hora que ele tem que caçar, aí o bicho entrega tudo, sabe? Que ele entra em estado de flow. Então esse estado de flow, ele dispara e ele modifica a química do seu cérebro para que você tenha mais performance, para que você tenha um estado de hiperfoco, para que você seja mais rápido. Então ele até fala que tem estudos que indicam que você passa a ser mais rápido, porque você está no modo de fuga. Então você começa a conseguir desviar de obstáculos de maneira mais inteligente, porque você está em estado de flow. Não é todo mundo que quando pega um esqui, desce uma montanha, está em estado de flow. Eu posso ficar em estado de pânico. Meu Deus do céu. Então, assim, algumas pessoas, James Bond vai ter ali um treinamento para conseguir performar em estado de flow. Então, quando você assiste aqueles filmes do James Bond ou você joga Uncharted, tem uma fase no Uncharted, quem jogou já Uncharted, acho que 4, que você tá com o Jeep e vai acontecendo coisa, e você tem que ficar desviando das coisas que estão ali, sem ficar, lógico, que pensando nas coisas, mas desviando das coisas, ou jogando Bloodborne, que você, no começo, você fica daqueles caras batendo com a enxada em você, até que você fala, quer saber, eu vou só desviar. E você entra no estado de flow, eu vou só sair correndo. Eu não vou mais ligar para esse problema aqui do lado. Mas não é exatamente o natural, é uma etapa, é um jeito, é uma forma de você estar. Então, eu fiz muito essa relação com a pessoa que está esquiando nesse modo que o Matheus fala, né, que é o modo super avançado. É uma pessoa que tem um treinamento para conseguir ali performar em estado de flow. Um iniciante, não. O iniciante precisa desviar da árvore, ele anda numa velocidade suficiente para ele desviar da árvore. E eu já vi isso no South Park, ele faz pizza ou batata frita, para ele andar, sabe? Tipo, para andar depressa ou andar devagar ali, para ele poder fazer as coisas. Então, depende do estado. Alguém que vai chegar no momento que ele vai realmente esquiar, tendo uma sinergia, a pessoa e o esqui, e as árvores não me importam, as árvores somos nós, não me importam, não é exatamente todo mundo. Então, assim, é um estado. A maior parte das pessoas nessa situação, sim, vai olhar o perigo, vai olhar o problema e vai tentar enfrentar o problema. Então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Uma outra coisa que em cima disso me chamou a atenção foi que quando você está nesse estado, que você está só meio que reagindo, a gente vai começar a trabalhar numa discussão que acontece, que o Norman, né, cria e fala sobre esse conceito, que é você trabalhar na visceralidade. Então o Donald Norman tem o livro Design Emocional, que é o livro que tem o Philip Stark na capa, né, o espremedor na capa. Ele fala sobre a gente ter visceralidade, a gente ter comportamental e a gente ter reflexivo. Então o meu estado reflexivo diz, eu não vou tentar pegar um esqui e descer uma montanha que tenham árvores. Eu não vou fazer isso. Mas o meu treino, que é o meu comportamental, o meu treino pode fazer com que eu consiga fazer isso. Porque eu treinei o suficiente para me desviar de árvores. E a minha visceralidade, que é o pedaço mais rápido do meu cérebro, que é o cérebro rápido do Daniel Kahneman, vai fazer com que eu consiga reagir super rápido. Eu consigo reagir super rápido porque meu cérebro está ativo para isso, porque eu tenho um comportamental bom e porque eu refleti muito a respeito da... Pô, eu posso fazer isso? Posso fazer isso. Então eu achei muito legal. E aí, tem esse livro, eu vou voltar a câmera aqui para mim um pouquinho só para mostrar um livro. Tem esse livro aqui do Norman chamado O Design do Futuro. Vamos, foca. Vai, amigo. Foca. Aqui, ó, Design do Futuro.
O Design do Futuro é um livro menos lido, assim, do Norman, autor de design emocional, e eu peguei um pedaço aqui que eu me lembrava, que é um pedaço do cavalo. Ele fala do cavalo, porque ele está comentando sobre você usar máquinas inteligentes. Tem nada a ver, olha como minha cabeça é, né? Saí do esqui e fui pro cavalo. Mas ele fala de máquinas inteligentes. Como que você usa uma máquina que você tem uma simbiose para você ter algo que ele chama de interação natural? A minha interação com o esqui é natural. Até porque aí tem vários estudos que dizem que o meu corpo também tem uma parte cerebral no meu corpo, digamos. Então eu consigo ter memória muscular para desviar da árvore, eu consigo ter meu corpo num estado que ele consegue responder a isso. O corpo de um atleta não é o mesmo corpo de uma pessoa sedentária. Até, né, da velocidade, do jeito que ele faz, etc, etc. Mas aí o Norman vai falar do negócio do cavalo, e ele fala que quando um cavaleiro está andando com o cavalo, que o cavaleiro lê o cavalo, ele percebe o que o cavalo está fazendo, e aí ele dá comandos para o cavalo, mas o cavalo, de uma maneira, o cavalo é a visceralidade. Porque o cavalo vai fazer o que o cavalo tem que fazer. Se o cavalo estiver numa situação que ele não pode pular, ele vai derrubar o cavaleiro. Ele vai derrubar a pessoa que está pilotando o cavalo, né? Então eu achei muito legal, isso ficou muito na minha cabeça. E eu me lembrei até que eu tô jogando Red Dead Redemption, só agora, o 2. Só agora eu comecei a jogar. E você tem um negócio chamado vínculo com o cavalo, que é aumentar a minha confiança com o cavalo. Mas mesmo assim, se o cavalo escuta, sei lá, um tiro ou um jacaré na água, o cavalo te derruba. Então, tem perigos ali, tem problemas ali que o cavalo te derruba mesmo assim. Aí tem até o desenho aqui do cavalo. Aqui, o cavalinho que tá aqui. E eu lembrei, é um livro legal e aquilo ficou na minha cabeça, assim, tipo, a visceralidade, o esqui, né, o cavalo e o esqui. Então, deixa eu só voltar aqui. Aí foi uma das coisas que ficou na minha cabeça, tá? Depois você me diz o que faz sentido pra você. Mas o que eu vou tirar um pouco dessa lição ali? A gente não pode tratar todas as pessoas que esquiam, todos os esquiadores, como donos ou que têm o mesmo problema. Porque não são todos os esquiadores que têm o mesmo problema. Alguns esquiadores têm um problema, outros esquiadores têm outros problemas. No ponto de vista do Matheus, que até ele fala aqui, né? Ele comenta, não, eu tô falando de um tipo de esquiador. Então, o tipo de esquiador que ele tá falando é o esquiador que esquia em pistas construídas, que não são construídas pelo ser humano. Esquiador de enduro, onde o objetivo é descer montanhas selvagens. Eu não sei como é um esquiador descendo uma montanha selvagem. Eu imagino que ele tem que ter muito treino para descer uma montanha selvagem, porque ele vai ter que depender do corpo dele para poder desviar das árvores. Não é aleatório, ele não simplesmente foi lá e ignorou as árvores para fazer aquilo. É um outro treino. Para isso, ele teve que passar pelo caminho mais simples, né, de mapear ali. E alguém vai lá e fala, cara, essa pista é muito difícil, ou toma cuidado, ou no rally, né, de regularidade, tem alguém que fala, toma cuidado, porque ali geralmente o carro pode patinar. Então eu acho que assim, isso é um ponto que eu gosto de pensar. Lembra quando você está fazendo o seu produto, que você está fazendo o seu produto, mesmo sem você ficar pensando demais no problema, daqui a pouco a gente já fala nisso, que você tem que pensar no seu produto nesse aspecto. Eu estou falando de um usuário que é leigo, de um usuário que é avançado, de um usuário que é um esquiador de enduro, ou de um usuário pizza batatinha para esquiar. E como que essa pessoa vê o mundo na volta dela? Com que velocidade ela vê? Com que destreza ela vê? Como que ela vê o mundo? Então eu acho que é muito legal pensar isso. E aí isso me ligou uma outra coisa na minha cabeça, que a gente tem uma heurística para isso. Tem a 7ª heurística, tem um negócio chamado 10 heurísticas de Nielsen, que são heurísticas, são atalhos para você interpretar o mundo. E aí tem uma chamada heurística 7, que é flexibilidade e eficiência de uso. E olha que legal que ela fala. A heurística 7 fala sobre atalhos, que são escondidos para os usuários que são novos, que são usuários amadores, né, que estão começando, noves, não sei como traduzir isso, amadores, são os iniciantes. Os iniciantes, e que talvez você tenha que aumentar a velocidade para quem é expert. Então aí ele fala até que os caminhos regulares estão listados nos mapas, mas as pessoas que são os locais conhecem e têm os atalhos para poderem pegar, né, um caminho mais curto. E que você deveria planejar sistemas para que eles tivessem flexibilidade e eficiência de uso. Então, assim, nossa, eu estou fazendo um projeto que leve em conta pessoas que são amadores com esqui, mas pessoas que são avançadas com esqui. Se você é avançado com esqui, tem um termo de responsabilidade ali, que você sabe fazer aquilo, um alpinista sem corda, você tem um treino para fazer aquilo ali.
Aquela pessoa sabe o problema que ela está enfrentando, ela sabe o tamanho do problema, ela sabe o que é bater numa árvore em alta velocidade e versus em baixa velocidade. Acontecem fatalidades, né? Então eu achei legal pensar nisso, que existe uma heurística para pensar, né, em cima de flexibilidade e eficiência de uso. Não sei se você conhece. Se você não conhece, eu falo também, jabá, clim, clim. Eu falo de heurística também no meu curso. Eu tenho um curso lá do XNow e tem uma aula de meia hora falando sobre heurística. Meia hora, e aí tá ali, ó, a 7, ó, flexibilidade e eficiência de uso. Que eu mostro, dou exemplos, né, o que é flexibilidade e eficiência de uso. Por exemplo, tem um atalho, Ctrl S, Ctrl R, Ctrl Alt Shift P, usar o Photoshop com atalho ou não, por exemplo. Então eu tô indo na pista para iniciante, eu tô indo na pista avançada, tô me jogando e desviando das árvores. Então eu achei legal isso, pensar nisso. Beleza, vou voltar aqui para minha câmera e falar. Essa é a primeira etapa. Então até o próprio Ricardo falou, olha, a gente está falando de duas coisas. Uma coisa é a coisa que eu estava comentando. A outra coisa é a coisa que está presente ali. Espera só um segundinho. Então, uma coisa é um pedaço aqui, veio barulho. Um pedaço é o que eu estou comentando sobre, olha, a pista de skate é projetada, assim como o skate não, o esqui é projetado, assim como o esquisista, sei lá como chama a pessoa que esquia, o esquiador também é projetado, ele projeta o equipamento, a manobra, tudo naquilo é projetado. Então não é exatamente tão natural assim. E ele teve que enfrentar problemas. Qual é o problema de usar um esqui maior ou menor dentro daquela pista? Aquela pista é feita para aquilo ou feita para aquele outro. Quando um piloto de Fórmula 1 troca o pneu dele pro pneu seco, pro pneu molhado, tá, não, você tem que entrar no estado, não tem que entrar no estado, mas tem que ter todo um carro ali preparado também para ele frear ou não frear ali no começo. Então esse é um problema, que era o problema que eu que eu assumi para mim ali para conversar. Mas tem o problema do Matheus, e o problema do Matheus é um problema que é legal também de ser falado, que é o problema, será que os designers, ou qualquer pessoa ali envolvida em produto, PMs também, realmente tem que se apaixonar pelo problema? E você se apaixonar pelo problema faz você ser alguém que procura problema em tudo? E eu concordo, isso aí pode ser uma maldição para um designer ficar procurando problema em tudo. E dar uma insatisfação muito grande, porque todas as coisas, se você analisar bem, ela tem um problema. Mas às vezes ela tem um problema, num caso de uso super, ultra, power, extremo. O dia que um esquiador vai esquiar e o esquiador, ele resolve que ele apostou com os amigos dele, que ele vai inverter os esquis na hora de esquiar e botar o esqui do pé esquerdo no pé direito e ele vai esquiar de costas no meio de uma nevasca. Oh meu Deus, aumentou o risco. É um problema super ultra específico, não é um problema comum. E se a gente só ficar realmente pensando no problema, a gente talvez não entre no modo de solução do problema. E aí eu entendo, e é uma das coisas que o Ricardo comenta. Então você realmente é um mantra que pode ser perigoso se você somente se apaixonar pelo problema. E não é uma questão de só se apaixonar pelo problema. O que normalmente essa frase quer dizer é que a gente não deveria direto pular na solução. Por quê? Porque se você é uma empresa vendedora de esqui, você vai sempre querer resolver as coisas fazendo uma pista de esqui. Então você vai resolver o problema. Nossa, eu tô meio entediado. Ah, eu vendo esqui, vamos fazer uma pista de esqui. E você não tá indo no problema que é, mas por que você tá entediado? Você poderia ir no problema e você tentar descobrir o porquê. E aí o próprio Simon Sinek fala isso, porque tem um livro que começa pelo porquê, que é você procurando o porquê, para cavar qual é o problema. Então ele mesmo tem isso, qual que é o porquê de você estar fazendo isso. Então ele vai procurando o porquê. Então a gente deveria sim começar a não só procurar os porquês, mas também resolver os porquês. E eu trouxe também uma literatura sobre isso para você. Quer ver? Tem um livro chamado Continuous Discovery Habits, que é um livro da Teresa Torres, que é um livro sobre uma metodologia, né, de discovery contínuo. Discovery é tentar descobrir problema, né? Basicamente é isso, discovery. Qual é o problema? Ou diminuir, né, para tentar diminuir o risco, etc. Não, tá caro, meu Deus do céu. Ah, do Kindle tá barato, ó, R$24 o do Kindle. Beleza, ó, você comprou esse produto, blá, blá. Continuous Discovery. Então tá aqui. E aí tem um trecho que eu trouxe aqui do livro, que é um dos trechos que eu mais gosto do livro, que fala o seguinte, olha, dentro de várias disciplinas eu descobri que os melhores designers são os designers que trabalham o espaço do problema junto com o espaço da solução. Não é só apaixone-se pelo problema, é apaixone-se por dar soluções para o problema. Eu preciso conhecer o problema num certo grau de profundidade
para resolver esse problema. Se eu não conhecer ele num certo grau de profundidade, eu posso falar, ah não, mas é pro esquiador descer quando tem um monte de árvore, é só ele parar de prestar atenção nas árvores e prestar atenção no caminho. Aí ele vai fazer e tá tudo bem. É só fazer isso. Manda aí um jejum de 38 dias que você vai perder peso. Você não tá entendendo qual que é o problema. Você tem que entender qual a profundidade do problema. Tá, mas qual o risco da pessoa descer sem treinamento, ignore as árvores, continue a nadar, Nemo? Calma, temos que tentar entender qual é o problema para começar a pensar e explorar possíveis soluções. E aí ela comenta isso, que quando você explora essas soluções, você vai aprendendo mais sobre o problema conforme você tenta resolver. Então, olha, cara, será que rola você descer essa montanha? Vamos fazer o seguinte, vamos de pouco, ó. Vamos descer aqui, tem poucas árvores, ó. Fica de olho, é o seguinte. Tem pouca árvore, tem um momento que vai ter uma árvore que você vai ter que desviar um pouquinho com mais cuidado, tá? Então, nós vamos junto aqui para fazer isso. Aí você vai, beleza, entendeu como é que você põe o seu corpo para desviar da árvore? Entendi. Beleza, então agora nós vamos aumentar um pouco a velocidade, vamos trocar para um esqui que é um pouquinho mais rápido. Você vai ver que uma série de novos problemas vão acontecer, porque agora em alta velocidade vai dar mais problema. Claro que igual uma bicicleta, se você parar de pedalar você cai, você também vai começar a descobrir que, olha, essas atividades, começa a falar, nossa, verdade, quanto mais rápido eu vou, maior também é a velocidade que eu consigo desviar das árvores. Ao mesmo tempo que, nossa, se eu olhar a árvore na minha frente e me apavorar, o que vai acontecer, né? Será que pizza ou batatinha? Então eu achei muito legal. E aí tem um artigo, que é esse botãozinho 9 aqui, né, que estava lá no Kindle, que eu vou botar o link também, que é isso daqui, olha. É uma pesquisa falando sobre isso, sobre por que os designers que trabalham com essa lógica dupla, né, como é que é o comportamento dos designers mais experts. Então os designers mais experts, que estão usando o esqui na velocidade máxima ali, eles fazem de outro jeito. Então eles começam a parear na própria cabeça como que a solução e o problema se encaixam. Então você vai fazendo ao mesmo tempo. Então a gente sabe, por experiência, andar na pista de alta velocidade, sem ficar partindo tudo. Eu vou colocar esse artigo porque é um artigo muito interessante. Assim, eu gostei muito na época quando eu li, então eu vou colocar para vocês verem. E tem outros artigos. Então é uma coisa que eu faço muito, até respondendo o André na pergunta do outro vídeo, que é correlacionar coisas que eu vejo. Então, eu na hora que eu vi aquilo, eu já falei, nossa, é igual a história do cavalo. É igual a história do cavalo. O cavalo consegue descer aquilo ali. Mas será que o cavalo quer, né? Será que o cavalo vai fazer? Em que situação? Na situação que tem um tigre atrás dele, ele vai na floresta cheia de coisas. Senão ele não vai, ele procura um caminho mais simples, por exemplo. Então eu achei todas essas coisas muito legais, assim. De novo, não é uma questão de certo ou errado. Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de interpretação. Então, dentro do problema do Matheus, tem vários problemas. Tem o problema que a gente deveria olhar tanto só para os problemas? Será que isso não me deixa numa visão mais pessimista? Que como é o que o Ricardo comenta, depois ele me fala sobre isso, né, quando ele manda um áudio, será que eu não estou ficando num lado só pessimista? E eu acho que até o problema é você falar, será que eu estou mapeando demais, sem entrar num momento de começar a tentar solucionar e ver se uma pequena coisa não soluciona um grande problema? Né? Será que eu tenho que fazer 10 coisas para solucionar 10 problemas? Ou será que eu consigo descobrir qual é o problema raiz? E aí, de novo, entra na questão até do próprio Simon Sinek. Então eu achei muito legal, quis compartilhar isso com vocês e saber o que você acha, se você já teve esse lance de achar, será que eu estou sendo muito pessimista por olhar só o problema? Eu estou sendo muito pessimista? É isso? Será que eu estou olhando para os meus problemas ou os problemas de outra pessoa, como diz o meu quadro aqui? Eu estou olhando para o problema de quem? Então eu achei legal, é isso. Vou compartilhar, dei like também aqui, se você já assistiu, mas me comenta o que você achou. Eu vou colocar todos esses links, já está tudo anotado aqui, e vou colocar o link também para postagem lá no LinkedIn. Aí depois você me diz também o que você achou. Então, ó, cheio de confusões aqui, mas tem referência sobre estado de flow, visceralidade, estado do problema, perícia na hora de fazer as coisas, e realmente, será que a gente não está só olhando para o problema e não está solucionando nada? É isso, obrigado e tchau!